encontro marcado de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Ao ativar o sino de notificação, você receberá no YouTube as novas programações de estudos que estivermos fazendo. Muito obrigado pela sua atenção. Neste momento, vamos estudar o capítulo 24, em favor dos desencarnados. Meditação ante os que partiram. É uma matéria muito interessante, é muito vasto o que temos que estudar, porém o tempo é extremamente curto e vamos fazer da melhor forma um resumo de acordo com a matéria desse capítulo, capítulo 24. Não te encerres no passado com a suposição de honrar a vida. Cada tempo da criatura na Terra se caracteriza por determinada grandeza, que não será lícito falsear. A infância tem a sua vida da semente que germina. A juventude guarda o encanto da flor que desabrocha. E a madurez apresenta a glória tranquila da árvore que frutifica. Portanto, como está aqui mencionado, o importante é viver o agora. No agora, tudo o que você tem que fazer, reviver, recordar, é feito de uma maneira consciente e de uma maneira bastante determinada. Portanto, o agora é o momento mais importante da sua vida. Não te encerres no passado. Não fique rememorando o passado. Um homem começa a ficar velho, idoso, quando ele está sempre lembrando do passado. O importante é viver o agora, com determinação, com coragem e com esperança e fé. Mas viver tudo que você já vivenciou no passado como instrumentos de conhecimentos e deve viver o agora. Não julgues que ames alguém sem que lhe compreendas as necessidades de cada período da existência. A isso nos reportamos a fim de que ajudes positivamente aos seres queridos que te precederam na grande romagem da desencarnação. Portanto, veja que para falar que ama alguém, é preciso compreender a necessidade de cada um na sua existência. E também dizer que ajuda positivamente aos queridos que precederam na grande romagem da desencarnação, no caso, é você realizar oração de gratidão aos antepassados e aos que já partiram para o mundo espiritual todos os dias, em sinal de gratidão. Para os seus antepassados, você faz a oração agradecendo aos inúmeros benefícios recebidos deles, porque graças à existência de todos os antepassados, inclusive pai e mãe, é que podemos afirmar a nossa existência no presente momento. Então, por isso, devemos manifestar sempre muito sentimento de gratidão aos que já partiram, pelos benefícios que nos concederam, e também para os nossos antepassados, inclusive pai e mãe. Por isso, reportamos a fim de que ajude positivamente aos seres queridos que precederam na grande romagem da desencarnação. Sem dúvida, agradece a eles o carinho com que lhes conservas o retrato da forma física ultrapassada. Contudo, ser-te-ão muito mais reconhecidos
sempre que lhes reconstituas a presença através de algum ato de bondade a favor de alguém, cuja memória agradecida lhes recorde o semblante em momentos de alegria e de amor. Portanto, esse negócio de deixar o retrato, a fotografia de um ente querido que já partiu na parede, não é? É claro que eles vão manifestar gratidão por isso ou reconhecimento pela lembrança, mas, no entanto, eles serão muito mais reconhecidos e vão demonstrar mais satisfação e alegria se praticar algum ato de bondade, reconhecendo o benefício que deles receberam, algum conhecimento, alguma experiência, algum fato que ele lembre, sempre recordando a presença deles, semblante em momentos de alegria e de amor, em que sempre no mundo puderam cultivar. De certo, sensibilizam-se ante a flor que lhes ofertas as cinzas, mas se regozijam muito mais com o socorro que faça a quem sofre, dotado em nome deles, pelo qual se sentem mais atuante e mais vivos junto daqueles que ficaram. Então veja que oferendamos flores em determinados dias, ou em alguns casos, dependendo da corrente religiosa e das crenças de cada um, oferendam também alimentos, iguarias e coisas semelhantes. Mas quando, trabalhando ao bem do próximo, eles manifestam muita gratidão, muita paz. Notadamente, eles ficam satisfeitos em verificar que os que permanecem ainda no corpo de carne, que estejam trabalhando para o bem, estejam prosperando, vivendo com alegria e harmonia. Eles ficam muito temerosos, preocupados e agitados quando os que aqui permanecem começam a caminhar pelo lado errado, quando praticam algum crime, alguma coisa que desabone a vida, tudo que contraria a vontade de Deus. Eles não ficam satisfeitos no mundo espiritual e manifestam extrema preocupação. Não é? Tinha uma senhora que, desencarnada, sabia que o filho aqui na Terra era um traficante de drogas. Então ela não tinha paz lá no mundo espiritual. Enquanto aqui na Terra ela vivia numa favela, numa situação muito precária, mas sempre esteve trabalhando para o bem de outros, fazia o melhor que podia nas suas condições precárias e instruiu o filho para o bem. Mas, no entanto, ele sempre teve propensão para fazer coisas erradas e estava praticando o tráfico de drogas. Então, no mundo espiritual, essa senhora, esse espírito, manifestava grande preocupação, temor e medo pelo que poderia acontecer com o filho. Então, veja que se os descendentes, aqueles que permanecem na roupagem de carne, estiverem trabalhando para o bem, vivendo feliz em harmonia, sempre procurando fazer as coisas boas, eles permanecem no mundo espiritual também de uma forma muito tranquila, agradecendo a Deus e enviando boas vibrações. Quando mentalizes os supostos desaparecidos na voragem da morte, pensa neles do ponto de vista da imortalidade e do progresso. Veja que o homem é espírito eterno e imortal. Ele apenas está aqui na face da terra, vestindo um corpo de carne, utilizando para um trabalho de melhoria de suas qualidades de Deus, ampliando o conhecimento, fazendo bem, adquirindo experiências e evoluindo.
No livro A Vida Além da Sepultura, de Ramatiz, consta que o espírito orientador Atanagildo, no mundo espiritual, ele, logo após a desencarnação, ele desencarnou muito jovem, logo após a desencarnação, ainda em recuperação num determinado local, ele recebia as orações dos amigos e conhecidos. E essas orações chegavam até ele como pétalas de flores que caíam sobre ele, um verdadeiro bálsamo de suavidade e de encanto. Em alguns momentos, ele também recebia extremas vibrações negativas, sombras que o atormentavam no mundo espiritual. Era um desafeto dele, que muito ele ajudou enquanto vivo, mas ele tinha uma grande ingratidão no coração e sempre enviava ressentimento, raiva, cólera para o espírito Atanagildo. E ele recebia isso no mundo espiritual com muita angústia, muita dor. Revelava assim uma situação muito difícil para ele, quando esse desafeto pensava nele ou enviava vibrações negativas para ele. E tem um outro livro da Vera Lúcia Marinzenque de Carvalho, O Caminho das Estrelas, ditado pelo espírito Antônio Carlos. Lá também consta o episódio de um espírito, de um jovem que desencarnou e estava no mundo espiritual em recuperação. E estava assim já numa situação boa, treinando para deixar o recinto de recuperação, quando os pais aqui na Terra emitiam vibrações de pesar, choravam pela perda do filho. Aí ele tinha uma crise no mundo espiritual e tinha que voltar ao hospital e ficava lá mais alguns dias em recuperação. Todas as vezes que ele estava pronto para deixar o hospital lá de recuperação, os pais aqui na Terra choravam a ausência dele, a morte prematura, e ele tinha uma crise e tinha que voltar para o hospital. Então, de alguma forma, os mentores que cuidavam dele procuraram enviar uma mensagem através do sistema mediúnico para que os pais reconhecessem que o filho estava vivo, que não morreu. Ele apenas estava no mundo espiritual tentando reconstruir um modo dele viver melhor no mundo espiritual, numa continuidade da vida. E assim, o espírito, um outro espírito, através da mediunidade, convidou esse casal para ir no centro espírita e lá receberam essa instrução. Ficaram assim surpreendidos que estava prejudicando o filho no mundo espiritual e se modificaram. Um coração materno tem o direito de guardar por relíquias as roupas enfeitadas e curtas dos filhinhos que acalentou no berço. Não é? Quanta gente guarda lembranças, roupas, objetos, pertences dos falecidos por anos e anos e que não servem para nada. Não é? Deveriam vivificar esses objetos passando para outros que poderiam fazer melhor proveito. Não é? Mas, no entanto, muito dessas pessoas, habituadas a costumes antigos, ficam guardando, não é? Essas coisas que para nada servem. Grande parte do mundo espiritual fica agarrado aos bens terrenos. Então, também existem os que tinham bens aqui na Terra, e no mundo espiritual, ao invés de progredir no novo caminho, ficam agarrados aos bens, não permitindo que destrinche aquele processo de regularização das heranças, da herança. Daí,
necessitam esclarecimento. Muitos ainda, além disso, perseguem aqueles que ficam com rancor, ódio e vingança. São os que apresentam obsessões terríveis. Não é? Então, eles necessitam esclarecimentos à luz do Evangelho a respeito da imortalidade da vida e que os bens que deixaram não deixam de ser propriedade deles. Por quê? Porque quando eles renascerem, eles vão continuar do ponto em que deixaram. Aqueles pais que, não sabendo da continuidade da vida, em todos os quadrantes do universo, dizem o seguinte: não vou deixar nada para os herdeiros, vou torrar tudo ou vou passar no nome de uma instituição de caridade. Não tem problema nenhum, cada um segue o livre-arbítrio. Porém, quando eles reencarnarem, vão reencarnar numa situação de penúria, de miséria, sem nada possuírem, porque eles acabaram com os bens conscientemente. Então, a vida não dá salto. A vida é uma continuidade. Quando eles retornarem, vão retornar exatamente do ponto em que eles deixaram. E no mundo espiritual, eles continuam a vida no ponto da Terra que deixaram. Então, inclusive no mundo espiritual, eles vão viver numa penúria, numa carência, numa miséria. Porque a vida não dá salto. Tudo é uma continuação. Então, os bens que você eventualmente deixar para os urubus, que nada fizeram para constituir aquele patrimônio, embora os seus herdeiros dilapidem o patrimônio, não tem problema nenhum, porque você vai reconstituir a vida futura, na outra encarnação, exatamente no ponto em que você deixou. Se você deixou um grande patrimônio, certamente você vai nascer numa família que tenha um grande patrimônio, ou igual ou maior daquele do que você deixou. E no mundo espiritual, você continua exatamente sendo possuidor do grande patrimônio que você deixou. Se você foi médico aqui na Terra, muito provável que você continuará sendo médico no mundo espiritual. Então, tudo que você fizer na Terra é continuidade no céu. Por isso, quando você for deixar a Terra, deixe tudo com alegria e leve no seu coração as conquistas realizadas. E para os que foram anteriormente, sempre procure dedicar-lhe orações, esclarecendo a eternidade da vida e que Deus toma conta de tudo. Obrigado pela sua atenção. Vamos, neste momento, passar para as orações. Peço a você que acalme sua mente, concentre-se e eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e mentalmente eleve também as suas vibrações para o mundo mais iluminado de Deus. Senhor, neste momento da oração, elevamos o nosso pensamento ao Senhor Jesus e sabemos que todas as orientações são benéficas para a nossa evolução. Entendemos que as orações nos ligam diretamente ao Senhor Jesus e a Deus, de onde recebemos as instruções de como caminharmos corretamente em todas as nossas atitudes e trabalhos. Dedicamos nosso empenho exatamente na conquista de um mundo melhor. Estimamos fazer com que o nosso conhecimento seja proveitoso e útil em benefício de todos. Estudamos visando alcançar grande progresso e prosperidade em todos os momentos da nossa vida. Rogamos que nos auxilie
nos orientando em nossa trajetória, fazendo com que tenhamos saúde, alegria e felicidade em todos os momentos. Agradecemos toda orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. O livro Encontro Marcado, bem como os demais livros que estudamos em nossas programações, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas e também o agendamento das orientações online, você pode fazer através desse site. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado.